Então o mercado de fundos imobiliários segue despencando nos últimos 12 meses, já foram mais de 11%. E de repente a internet tá cheia de notícias falando sobre isso. O que é que tá acontecendo com os FIIs? Mercado ainda vai piorar antes de melhorar, a gente vai falar sobre isso. Ainda mais com a expectativa da Selic do nosso país podendo chegar perto dos 15% em 2025. Aí quando a gente olha para comparação, o IFIX perdeu feio até mesmo pro CDI nos últimos 5 anos. Só que tem uma coisa que ninguém tá falando por trás disso tudo e é isso que eu vou te contar nesse vídeo de hoje. Vamos lá, e a primeira pergunta a ser respondida é essa daqui, ó. Será que o mercado vai mesmo piorar ainda, depois de tudo que já caiu? Vamos dar uma olhada nessa história pra gente investigar um pouco mais. São alguns depoimentos do Flávio Pires, analista de fundos imobiliários ali do Banco Santander. E aí uma coisa que ele fala que eu concordo muito com ele, tudo começa pela mudança de expectativa. Esse ano 2024 prometia ser extremamente favorável para os fundos imobiliários. Então a gente começou com expectativa lá em cima e o que foi acontecendo ao longo do ano foi uma mudança nesse cenário. E aí, por isso, ali, o IFIX chegou a cair praticamente 5% em 2 meses. Aí, pra quem não lembra, lá no começo de 2024, a expectativa da Selic era pra baixo. E aí, as notícias que a gente viu eram o oposto. 3 fatores que podem fazer os fundos imobiliários dispararem em 2024. Só que isso tudo aí não veio, né? E aí, beleza. Seguindo aqui. O Flávio fala da relação inversa dos fundos imobiliários com a Selic. Ou seja, se a Selic volta a subir, isso é ruim pros fundos imobiliários, é o que a gente tá vendo. E aí, ali, no fim, ele deixa que acredita que o cenário deve melhorar apenas no segundo trimestre de 2025. E essa afirmação aqui também se baseia em dados. A gente tem um estudo aqui do próprio Clube do Valor mostrando que nos ciclos de baixa da taxa Selic, que é a linha azul, que a gente vê normalmente é uma alta do IFIX. E nos ciclos de alta, o que a gente vê é ou uma queda no IFIX, ou pelo menos o mercado ficando de lado por muito tempo. Só que mesmo no meio disso tudo, nem tudo é caótico. O Flávio também trouxe ali o cenário para os fundos de papel, que acabam se beneficiando no movimento de alta de juros. E a gente pode trazer exemplos, como o próprio caso do KNCR11, que tem mais de 95% da carteira atrelada ao CDI. Aí se a gente lembra que a Selic e o CDI voltaram a subir no Brasil de julho de 2024 para frente, como mostra o gráfico ali, o que a gente vai perceber é que o resultado dos CRIs do KNCR começaram a entregar mais retorno também de agosto para frente. Naturalmente, é esperado que os dividendos também vão sentir essa diferença, sempre com uma defasagem de 3 meses. Então, Selic sobe hoje, os resultados do dividendo dos fundos vai aparecer daqui a 3 meses. E ainda com tudo isso, a demanda pelo mercado de fundos imobiliários nesse ano foi maior do que na de 2023. A gente teve uma entrada de quase 28 bilhões de reais em captação para os fundos, o que é bem maior do que os 17 que a gente tinha até 2023, no período apurado pela notícia. Isso acontece porque os investidores continuam querendo ativos que tenham isenção de imposto de renda, como é o dividendo do fundo imobiliário. Tá, Felipe, mas o ponto é, será que o mercado ainda vai continuar caindo? Vai piorar antes de melhorar? Aí vem aqui a visão do Flávio também. Como a expectativa é ainda de alta para a taxa Selic, o que ele espera ali é que a volatilidade e a perda de valor continue acontecendo para os fundos. E isso aqui também tem um embasamento na realidade, afinal de contas, a gente viu o mercado precificando a Selic podendo chegar a 15%, ou seja, com mais altas ainda. E por fim, ele fala ali nos fundos imobiliários também, melhorando a partir do segundo semestre de 2025. O conselho para os investidores de fundos, e é aqui que entra um ponto onde muita gente fala, espera o mercado cair um pouco mais, espera a hora certa de investir, espera o fim da sangria, como disse ali na própria reportagem. E aqui é que eu quero levantar uma grande pergunta, será que essa é a melhor forma de investir? O que é que realmente você precisa fazer para quem já investe em fundos imobiliários, para quem não investe ainda? Será que é hora de esperar um pouco mais? É hora de comprar pesado? É hora de vender? A gente vai responder isso se embasando em 3 grandes verdades que ninguém tá falando sobre o mercado de fundos nesse momento. Até porque agora, no meio desse turbilhão, tudo parece ruim. E a pergunta de qual ativo comprar, qual ativo vender e quando fazer isso, também era a dúvida do Fábio. Esse investidor de pouco mais de 2 milhões e 300 mil reais, que a gente também já falou aqui no canal, que viu o mercado de fundos imobiliários ali um pouco descontado e escolheu alguns fundos, especialmente 2 deles, para colocar muito capital. E aí aqui eu já deixo a provocação. Poxa, se tem mais de 400 fundos imobiliários diferentes na bolsa e o IFIX caiu, será que todos esses fundos são uma grande oportunidade? É só chegar e sair comprando fundo imobiliário adoidado ali que você vai ganhar dinheiro? E o grande problema do Fábio é que ele foi tentar descobrir a próxima grande oportunidade perguntando e pedindo conselhos para o seu assessor de investimentos. O resultado disso é que, na média, os fundos imobiliários que o Fábio colocou mais dinheiro são fundos C-tipados, fundos com risco ainda maior e que, na grande maioria das vezes, quando você vai resgatar o seu dinheiro, você não consegue. Isso tudo só aconteceu porque a comissão dos fundos C-tipados para os assessores de investimentos é muito mais alta. No final do dia, o Fábio não sabia por que aqueles fundos imobiliários estavam ali. E pior ainda, se ele deveria vender aqueles fundos para comprar mais renda fixa que está pagando mais agora, se deveria ter uma parcela maior da carteira dele em dólar. E a gente só conseguiu diagnosticar esses problemas da carteira do Fábio porque ele participou de uma consultoria gratuita conosco aqui do Clube do Valor. E o melhor de tudo é que se você tem dúvidas parecidas com a do Fábio, você pode fazer a leitura desse QR Code e se inscrever para uma das vagas da nossa consultoria gratuita também. É ali que a gente vai dedicar 1 hora de um dos nossos especialistas treinados com as nossas filosofias de investimento para olhar para a tua carteira de forma individual e ver como é que você pode
pode começar 2025 investindo muito melhor. Clica no primeiro link da descrição do vídeo que vai estar lá. Tá? Vamos lá, 3 verdades que ninguém tá falando nesse momento sobre fundos. Primeira delas, o mercado imobiliário, que querendo ou não tá por trás dos fundos imobiliários, ele também passa por seus altos e baixos. Basta a gente ver os dados ali levantados pela Fipzap. Olha como é que se deu a variação do preço de venda dos imóveis residenciais no Brasil de 2009 para cá. O que a gente vê, por exemplo, é que em ciclos como de 2010 até 2014 ali, o preço dos imóveis ele aumentou relativamente muito bem ano após ano. Agora, do período de 2016 até 2021, mais ou menos, a gente viu o preço dos imóveis ficando bem no 0 a 0, não saindo do lugar por mais de 4 anos. E agora o que a gente vê é uma valorização desses preços de cerca de 6% ao ano, ou seja, demonstrando ali o ciclo de alta, de baixa dessa variação de preço. E coisa parecida acontece com a rentabilidade do aluguel dos imóveis residenciais. Lá em 2010 a gente via também uma média mais próxima de 7% ao ano desse aluguel, e que chegou muito próximo a algo de 4% ali em 2017, 2019, para voltar nesse momento para casa dos 6% ao ano. Sem falar que esse aluguel aqui, ele precisa ser pago no imposto de renda da pessoa física que está apurando. Entram todos os custos de imóveis, taxas de corretagem de administração aqui. Então, na prática, líquido mesmo, a gente vai estar falando de um aluguel de cerca de 3% ao ano. Então, sim, o mercado imobiliário ele passa por momentos de maior facilidade, de maior dificuldade. E mesmo assim, com os fundos imobiliários tomando tanta porrada nos últimos meses, a gente precisa lembrar que a maior vantagem por trás dos fundos é justamente o aluguel isento de imposto de renda, caindo todo mês na conta. E que o retorno total dessa classe vem, basicamente, do acúmulo desses dividendos ao longo do tempo. Até se a gente for fazer uma comparação do dividendo atual dos fundos imobiliários com outras possibilidades, como a própria renda fixa, o que a gente vai ver é um spread ali marcado pela parte amarela do gráfico, que fica em cerca de 4 a 5% a mais do que se receberia num tesouro IPCA mais da vida, por exemplo. Então isso aqui precisa estar na nossa mente, para que a gente tenha mais facilidade de passar por um momento de dificuldade como esse. Coisa número 2 que ninguém tá falando. Os fundos imobiliários normalmente têm um retorno muito positivo quando você compra eles em um momento de muito desconto de preço. E afinal, o que a gente vê nesse momento é um preço por valor patrimonial de praticamente todos os nichos de fundos imobiliários da bolsa, com um valor bem abaixo de 1. E o que os dados históricos nos mostram é que em momentos de compra de preço e valor patrimonial menor que 1 dos fundos imobiliários, resultaram em um retorno entre 10 a 30% 12 meses após esse desconto. E aí a gente começa a pegar uns casos específicos como o do XPLG, por exemplo, com preço por valor patrimonial em 0,8, ou seja, desconto de 20% em relação ao que ele realmente vale. Sendo que a vacância desse fundo está em cerca de 1,5%. E mesmo que a gente for olhar para a inadimplência, está em menos de 5%. Ou seja, número por número, isso não justifica o desconto tão grande que ele está agora. O que beira a tornar algo irracional essa precificação. Então a gente precisa também estar ciente disso e pouca gente está falando sobre. E a terceira coisa que quase ninguém está falando é que você precisa continuar investindo da maneira certa nesse momento. É justamente no momento de dificuldade que o grande investidor precisa continuar fazendo o que ele sempre fez. Até porque vamos se esforçar para ser mais racional aqui. Uma queda de 11%, como é que está acontecendo no IFIX, ela não é a pior queda do mundo. Basta a gente voltar para a pandemia e lembrar que o mercado de bolsa caiu 46%. Se você por acaso sentiu demais essa queda na sua carteira, bateu muito no seu emocional, muito provavelmente você está com uma concentração de capital naquela classe maior do que deveria. E outra, lembra que o mercado de fundos imobiliários ele é feito majoritariamente por pessoas físicas no Brasil. E aí você vai tentar entender o que é que essas pessoas estão pensando pelos comentários aqui do YouTube, por exemplo. Quase nunca vai ter valorização na cota. Compensa ou não, então, investir em fundos imobiliários? O cara já começando a questionar se a classe é válida ou não. No Brasil, diante desses panoramas, vão acabar os investidores, entrando ali já num cenário mais catastrófico, ou seja, de não fazer aportes novos nos fundos imobiliários ou até vender tudo, por exemplo. E aqui entra um ensinamento do grande professor e escritor do livro A Fórmula Mágica de Investir em Ações, o Joel Greenblatt. E veja, por mais que esse cara escreveu e encontrou uma fórmula mágica de investimentos, o que ele falou foi que ter somente uma fórmula mágica não resolve a vida de ninguém. Afinal de contas, se todo mundo agora começasse a fazer a mesma fórmula mágica, a fórmula pararia de funcionar por definição. Ela, na verdade, só funciona porque ao longo da história do mercado financeiro, em momentos de dificuldade, boa parte dos investidores pula do barco, ficam pelo caminho, abandonam a estratégia no momento que ela está com dificuldade. E isso abre espaço para os verdadeiros vencedores que continuaram fazendo a coisa certa mesmo no momento de dificuldade. E é por isso que o que fazer, o que comprar aqui agora vai voltar sempre para a resposta chata. A resposta que explica mais de 91% do retorno positivo dos investidores no médio e longo prazo, que é você definir com muita clareza qual é a porcentagem de fundos imobiliários que você quer na tua carteira. Poxa, se era 20% e com essa queda foi para 15%, ora, a tua única função vai ser comprar as coisas na baixa até que ele volte para 20%. E assim você vai tocando a sua vida como investidor. Para ver muita gente abandonando o barco e você alcançando a sua liberdade financeira lá na frente. Agora, se você quiser ver o trabalho que a gente fez de reorganização da carteira de um inscrito aqui do YouTube, para que ele começasse 2025 muito melhor, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, a gente conta tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.